E eu aprendi que todas as vezes que ele trazia algum louvor qualquer na minha mente, eu entoava aquele louvor. E quando eu não entoava aquele louvor ficava ali massificando na minha mente até eu entoar ele. E já tinha um tempo que o Espírito Santo não me contemplava com esses louvores, e na madrugada eu estou no propósito de oração com o Senhor, e nessa madrugada ele me acordou, e aí eu fiz o propósito de oração, e 2 horas depois, que é o horário que eu levanto para trabalhar, o Espírito Santo me acordou com louvor. E já tinha um tempo que ele não me acordava assim com louvor, de uma forma suave, e eu acordei entoando esse louvor e adorando a Deus. Então tem certas experiências que a gente tem com o Espírito Santo de Deus, que às vezes a gente, na corrida por trabalho ou por algum motivo, a gente não contempla a Deus com essas experiências. E eu confesso a vocês que o costume de todas as vezes ele me acordar com um louvor e eu entoar o louvor, às vezes está com louvor na mente, está ali entoando esse louvor na mente, às vezes a gente não dá importância do que é Deus te dar algo para você fazer. E adorar ao Senhor, independente da nossa voz, a minha voz, eu sempre digo, minha voz é horrível, mas o Senhor não está se preocupando com se é bonito ou se é feio, Ele só quer que a gente faça, que a gente o adore. A palavra do Senhor vai falar claramente que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nem sempre adorar a Deus vai ser aqui. Nem sempre, às vezes a voz de Brenda, eu digo, meu filho, sua voz já não está mais legal para louvar. Mas às vezes é essa adoração que o Senhor recebe. Porque está sendo sincero, Ele está falando, está louvando com a voz dele, que para a gente talvez não seja boa, mas para Deus está subindo como adoração. Então que a gente não se sinta envergonhado em entoar um louvor ao Senhor, ou errar porque a melodia está diferente, mas que a gente faça isso. Mas sempre peça a Deus para ter experiências diferentes com Ele, experiências com o Espírito Santo de Deus, para que você se sinta mais próximo do Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar com a igreja uma passagem, logo depois eu vou dar a oportunidade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tiago está no Novo Testamento, logo depois de Hebreus. Aleluia. E eu vou dizer a vocês porque essa palavra, ela veio acalhar, não é nem encalhar, é acalhar. Porque hoje eu vou contar uma experiência que eu tive hoje no coletivo, enquanto eu estava indo trabalhar. E enquanto eu ouvia, enquanto eu passava por essa experiência, eu dizia, eu tenho que compartilhar isso na igreja. Todos acharam? Tiago 3. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tiago 3. Mas antes de eu ler o verso de Tiago 3, não, vou ler e depois eu falo a experiência, que aí fica melhor. Tiago 3, no verso 11, diz o seguinte: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Verso 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, igreja? Amém. Vocês vão entender porque a missionária está querendo compartilhar isso com vocês. E eu sempre, quando eu quero compartilhar uma experiência minha, eu gosto de trazer um versículo bíblico, algo dentro da palavra, e Deus me deu essa palavra enquanto eu estava em espírito conversando com Ele. E foi uma experiência que aconteceu comigo interessante no ônibus. Eu acredito que com vocês podem ter acontecido também. Indo trabalhar, né? Pego o ônibus 5 para as 6, indo em direção ao trabalho. E aí eu fiquei numa posição agradável para mim. E aí tinham 2 senhoras sentadas na frente, eu estava em pé, né? Geralmente pego o ônibus cheio. E aí elas estavam conversando e eu não presto atenção na conversa das pessoas, porque eu acho, apesar de que no ônibus é difícil você não ouvir a conversa de alguém, mas eu não gosto de prestar atenção, eu tento
jogar minha mente o mais longe possível. Só que a conversa dela passou a ser interessante para mim. E aí elas começaram a conversar sobre diversas coisas, e uma delas começou a falar que ela já tinha sido assaltada 3 vezes no mesmo dia. Até aí eu achei interessante, mas não me interessava, mas eu estava ouvindo. E ela falou: eu fui assaltada 3 vezes no mesmo dia, e o assaltante ainda riu para mim, que disse que eu andava com a bolsa, que a gente não tem que andar de bolsa, não, a gente tem que andar de saco plástico. E eu ouvindo, achei interessante. Só que até aí, tudo bem, né? Ela contando as experiências dela, depois foi falando do cara, que aí depois ela encontrou com o cara. Aí a história foi longa. Só que depois dessa parte, ela começou a entrar em outro assunto que me interessou mais ainda. Que aí ela começou a falar sobre religião. E a gente que é cristão, falou em religião, a gente aguça a orelha. Eu sou assim, eu gosto de ouvir, eu não falo, eu ouço. E ela começou a falar: não, porque a minha igreja é na minha casa. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, não só aquela mulher, mas outros lugares. A minha igreja é a minha casa. E aí ela começou a falar mal da igreja que ela congregava. E aquela mulher começou a falar mal, pastor. Mal do pastor, mal da igreja. Que eu ia para a igreja, em vez de eu sair bem, eu saía pesada. Aí a outra que estava do lado, que eu acho que elas se conheceram no ônibus, começou a falar mal também da igreja. E ela disse: não canta mais as músicas antigas, as músicas que agora só tem batuque, 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 pular, 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 pular. Igreja, até aí eu respeito a opinião dela. Mas a partir do momento que ela está falando de uma organização que ela faz parte, ela simplesmente está denegrindo a imagem de alguém que ela é. Ela é cristã. Ela estava dizendo que ela era uma cristã, mas que não congregava. E eu disse a vocês que a história começou a ficar interessante para mim, porque na mesma hora o Espírito começou a falar em meu coração. Por isso que hoje os evangélicos, eles são apedrejados, tem uma imagem deturpada, porque muitos evangélicos se comportam como essa senhora. Não é uma gama minúscula, é uma gama muito grande de evangélicos que, ao invés de tomar uma postura de cristão, toma uma postura de acusador. E o acusador, a gente sabe que é Satanás. Satanás, ele é o acusador. E a partir do momento que você está em um ambiente que não te agrada, você não pode simplesmente denegrir a imagem daquele ambiente. Pelo contrário, eu aprendi com o meu líder, e lendo na Bíblia, depois disso eu aprendi, é que quando algo no ambiente que você está, seja na sua casa, na sua empresa, seja na sua congregação, não vai como você quer, você tem que orar para que o Senhor mude aquela situação. E Deus começava a tratar em minha mente, igreja, isso. Deus começava a falar comigo como se ele tivesse a mulher conversando com a outra e ele conversando comigo do meu lado. Ele dizendo assim: você está vendo? Aí ele começou a dizer assim, situações que aconteceram com ela. Aí eu ainda falava assim, eu conversando com Deus, assim: Deus, e ela tem uma língua de gravata, né? Isso na minha mente. Ela tem uma língua de gravata. Porque do jeito que ela está falando aqui, várias pessoas que estão no ônibus estão ouvindo. E ela falando numa certeza, sabe aquelas pessoas que se sente, sabe, uma autoridade em falar aquilo? Ela, talvez se aquela mulher fosse uma nova convertida, nunca mais ia numa igreja. E acontece muito isso. Acontece pessoas que ela acaba influenciando outras pessoas para praticar o mesmo erro que você pratica. E a própria Bíblia fala isso. Quando o Senhor fala dos fariseus, se eu não me engano é Mateus 23 ou é Mateus 24, que o Senhor Jesus vai falar dos fariseus, que eles falam, mas eles não fazem. E quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor vinha me alertando a respeito disso, igreja, eu não estou direcionando isso a vocês. Eu estou falando da experiência que eu tive e Deus falava comigo naquele momento. Muitas pessoas, ao invés de tomar uma postura, uma posição de quem realmente quer algo com Deus, vai procurar ver no homem os defeitos do homem. Aquela mulher viu todos os defeitos da congregação dela. Por quê? Porque ela não estava em busca de quem poderia fazer algo por ela. Ela olhava e, quando ela falou assim, eu saía mais pesada, o Espírito falava, ela já chegava cheio de brecha no muro e queria que ninguém entrasse para atacar. Você está no, vamos dizer que ela está no curso de libertação. O curso de libertação é para que você saia leve. Se você sai pesado, alguma coisa está errada. Se você sai pesado, é porque você não chegou ali disposto a deixar as cargas ruins suas
E você sai levando outras também. Porque tem pessoas que ao invés dela se despir dela mesma, ela vai começar o quê? Tomar nota das coisas que não te convêm. Ao invés de você se conectar com Deus, você se conecta com o mundo e você sai com as cargas, com certeza, de tudo que você está vendo, ao invés de você se conectar com o céu. Então, com certeza, tudo que ela estava absorvendo era porque ela não estava fazendo o que ela tinha que fazer naquele lugar que ela estava, que era simplesmente se conectar com Deus e pedir a Ele que limpasse ela, para que ela saísse dali mais limpa do que ela entrou. E tudo que o Senhor falava comigo, eu disse: Senhor, eu tenho que compartilhar isso com a igreja, não para que eles se ofendam nem se machuquem, porque a Bíblia está falando aqui que não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. De nós não pode sair algo bom e algo ruim. Aí você vai dizer assim: ah, missionário, mas é impossível, eu estou aqui, eu não sou santo, ninguém é santo. Mas uma coisa é você fazer isso hábito, costume, você abrir a boca e só sair coisa ruim. Se você é templo do Espírito Santo, não tem como o templo do Espírito Santo guardar sujeira, guardar água suja. Água parada, ela dá dengue. Água parada, ela estraga. Se você é templo, você tem que mandar água limpa, uma água aprazível, água com aroma. Aroma não, que a água não tem aroma. A água ela é incolor, inodora e insípida. Mas a água que eu estou falando é uma água que realmente não tem sujeira, e a água suja ela fede. Então, quando o Senhor fala isso, é para a gente se examinar. Naquele momento eu fui tratada por Deus, porque eu estava vendo o comportamento dela e examinando para ver se eu nunca tive o comportamento daquele ali. A gente faz isso, eu faço. Todas as vezes que eu vejo o Senhor começa a me sinalizar, eu começo a me examinar. Eu digo: ai, Senhor, bem que eu já fiz isso também. Não falar da forma que ela falou, mas a gente sempre abre a nossa boca para falar alguma coisa e com alguém. Nunca é sozinho, é com alguém. E a gente acaba desconstruindo. Eu aprendi essa palavra, desconstruindo aquela outra pessoa com quem você está falando. E às vezes a pessoa não tinha nada contra a outra, mas só porque você falou, a outra já tomou partido, não é assim? Já tomou partido para você, e aí a outra já não presta mais. Então, que a gente tome cuidado com isso. E quando aquela senhora fez, a minha mente, eu não vou mentir que eu não pensei dessa forma, porque eu sou humana, eu sou carne também, eu sou pecadora. O pastor está gravando, provavelmente vai para o YouTube. Eu pensei assim, ó: quem sabe esses assaltos tudo é porque ela é linguaruda. Uma pessoa foi assaltada 3 vezes no mesmo dia. É como o povo fala, o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, a probabilidade. Eu não sei. Ela deve ter deixado uma BR aberta para o inimigo atuar na vida dela. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que é recorrente do nosso erro, do nosso pecado. O que é que ela foi falar? Eu não quis nem saber. Ela disse: eu me perdoe pelas coisas que eu já ouvi, porque eu não tinha que ouvir. E quando onde foi que vagou o lugar? A igreja, do lado da criatura. Sabe o que foi que eu fiz? Criando o poder de Deus, não creio em mim. Eu já sentei, já ciente de ser. Se eu ficar calado, se eu ficar quieta, distraída, ela vai puxar assunto comigo e vai começar a falar a mesma coisa que ela falou com a outra. Eu não vou emprestar meu ouvido a Satanás. Eu tenho um livro que eu sempre levo na minha bolsa: A Arte de Influenciar Pessoas, que é até do pastor. Não tem nada a ver de influenciar pessoas. Fala sobre a Bíblia, muitos versículos falando sobre a pessoa carismática. Peguei aquele livro e comecei a ler. E incomodei ela. Não sei como foi, que a mulher estava se balançando do meu lado. Eu pensei até que era ônibus que estava se balançando. Mas não era não. Eu estava incomodando ela, porque eu acho que ela estava acostumada a conversar. E eu estava calada porque eu estava lendo. Até a hora dela soltar, que ela soltou lá na Undina, da Pituba até Undina, ela se balançou bastante. Mas eu não emprestei o meu ouvido a Satanás. Eu preferi me edificar com o livro que eu levei na mochila. Então, quando a gente faz isso, a gente corta o elo do maligno. A gente não permite que a água que está jorrando lá não jorre aqui também. Amém, igreja? Glória a Deus.